Olá! Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025. São 9h22 da manhã e eu estou aqui na mesinha da sala. Eu gosto muito de sentar aqui numa almofada. Hoje o vídeo é diferente, já repararam, né? Eu tenho esse bolster aqui. Hoje eu tomei uma decisão de voltar a escrever minhas morning pages, ou seja, as minhas páginas matinais. E eu fui resgatar o meu caderno. O caderno que eu havia abandonado. Se vocês assistiram aquele meu vídeo sobre o meu bullet journal, que eu tinha enjoado da capa preta, né? Olha só, ele se replicou, agora nós temos dois. E antes disso, vou me apresentar para quem está chegando agora. Eu sou a Camille Carvalho e eu criei esse canal aqui para compartilhar minha paixão sobre papelaria, bater um papo com vocês, me aproximar de vocês, fugindo daquela pressa, da lógica do Instagram, sabe? De coisa tudo muito corrida. E eu criei esse canal aqui para me aproximar, para poder falar mais sobre os assuntos que eu gosto, basicamente cadernos, papelaria, planners, várias coisas assim que eu sou apaixonada e que parecia que não cabia lá no meu Instagram. Então hoje o vídeo acho que vai ser um pouco diferente daqueles que já vem aí no meu canal. Eu tô sempre testando novos formatos, novos modelos, novas formas de falar aqui com vocês, vários ângulos diferentes também. Eu sempre gravo sentada no sofá e hoje eu tô aqui sentada basicamente numa almofada no chão, porque eu tava aqui agora de manhã me dedicando ao meu bullet journal, aos meus morning pages e planejando a aula que eu vou dar hoje, que eu gosto de escrever os assuntos que eu vou dar aula, né? Eu também sou professora de yoga e eu dou aula em curso de formação de professores, então hoje a gente vai ter uma aula e eu gosto bastante de usar um caderno para pensar. Eu sempre gosto de usar cadernos para pensar. E hoje eu vim conversar com vocês, eu simplesmente liguei a câmera, eu estava aqui sentada, eu botei a câmera, o meu celular aqui no tripé e resolvi começar a gravar aqui para vocês, porque eu quero conversar uma coisa que eu estava refletindo hoje, que é o seguinte. Eu falei para vocês há um tempo, acho que foi no mês passado que eu gravei um vídeo falando dos meus cadernos, meus 5 cadernos preferidos, e eu comentei sobre o meu bullet journal e eu falei que eu não estava conseguindo continuar com esse caderno porque parecia que a capa não dialogava mais comigo, parecia que eu não me reconhecia mais aqui nessa capa. E eu estava pensando até em continuar usando o bullet journal, contanto que eu comprasse um caderno novo com uma nova capa para eu recomeçar, como se eu fosse assim, começar do zero e com uma nova capa, com um novo mood. Eu sempre falo muito de moods, né, de humores. É normal que a gente mude a nossa vibe, nossos humores. E então, às vezes, a gente está muito, sei lá, muito expansivo, verão, aquela energia expansiva, e de repente a gente entra numa energia mais de recolhimento, mais de inverno, uma coisa mais outonal. E eu olhava para esse caderno e eu não conseguia continuar meu bullet journal nele. Tanto que eu havia abandonado o bullet journal e eu achava assim que era por conta da capa, né? Então assim, um caderno com a capa toda preta não tá mais me representando, eu quero uma estampa diferente, talvez. Mas eu fiquei refletindo, poxa, faltava metade do meu caderno. Eu ia mesmo comprar um novo? Será que vale a pena abandonar um caderno? Eu sou muito assim, gente, eu sou de abandonar mesmo e começar do zero. Mas dessa vez, alguma coisa me fez dar uma segunda chance para esse caderno. E o que eu fiz? Eu simplesmente recomecei. Então eu coloquei aqui o mês de agosto. Vou mostrar aqui para vocês. Botei aqui, ó, o mês de agosto de 2025, botei uma foto minha. Comecei na semana 32, fiz meu planejamento semanal aqui e recomecei. E mesmo assim, gente, eu recomecei esse caderno sentindo que eu não estava na vibe dele, que ele não estava me agradando de jeito nenhum. E mesmo assim, eu decidi insistir. E o resultado é que parece que ele deu certo, parece que tá andando, sabe? Tá fluindo. E eu voltei a me apaixonar novamente por esse caderninho, por essa capa preta com esses adesivos que eu tinha colado. E hoje eu tomei uma nova decisão, que foi
voltar a escrever minhas morning pages no caderno que eu escrevia antigamente. E aí eu resgatei, fui lá atrás do caderno, que estava bem guardado, e, para minha surpresa, também era um caderno com a capa preta. Então aqui nós temos um bullet journal e um caderno para as morning pages. E para quem não conhece morning pages, elas são as páginas matinais. Naquele livro da Julia Cameron, que é O Caminho do Artista, ela vai passando várias atividades para a gente fazer para desbloquear a criatividade, né? E uma dessas atividades, que eu acho que é a que ficou mais famosa, é escrever 3 páginas logo de manhã, assim que acorda, abre um caderno, escreve 3 páginas. Só que isso já é um conceito mais antigo, né? Para quem é das antigas aí, quem era bem nerd de internet, deve lembrar de um site que existe até hoje, que é o 750 Words. Ai, gente, eu sou péssima para falar os números em inglês, então é 750 words, eu vou deixar aqui, .com. Ele é justamente assim, é como se fossem 3 páginas, né? Então você escreve 750 palavras todos os dias e você bate a sua meta. E eu usei muito esse site, muito, tem muita coisa minha lá. Eu até tenho vontade de voltar, fazer o login lá e voltar a escrever de vez em quando por lá. Só que a Julia Cameron, ela fala da importância de escrever à mão, no papel, sabe? Papel e caneta. E eu peguei esse caderno aqui. Na época eu já tinha feito um caderno desse antes, que ele era todo estampado, bonitinho, e eu completei aquele caderno e ele ficou mais como um diário. Eu fazia a letra toda bonitinha, eu fazia as colagens. A intenção daquele caderno era que fosse um diário todo bonitinho. Então ele tem muitas memórias lá, principalmente do processo seletivo do doutorado. Eu escrevia minhas coisas lá, as ideias, tudo lá. E aí depois, quando aquele acabou, eu cheguei e comprei esse daqui, porque eu queria que ficasse tudo de capa preta, que eu queria padronizar tudo, sempre usar o mesmo modelo de caderno. Aí eu achei que ia ficar bem bonito na estante, todos os cadernos iguais. Hoje eu já mudei de ideia e eu acho que cada vibe pede um caderno diferente, né? Então eu comecei esse daqui, deixa eu ver, eu comecei ele em dezembro de 2023. Eu tô aqui falando para vocês, elaborando toda a minha reflexão, achando que eu tinha comprado no final do ano passado, e não, foi em dezembro de 2023. Então esse caderno aqui, ele pega ali o final de 2023, olha só como eu fiz. A capinha de dezembro, e aí eu começo a escrever sexta-feira, dia 1º de dezembro. E ele começou todo organizadinho do jeito que estava sendo aquele outro. Claro que são coisas pessoais, né? Não vou mostrar aqui os caderninhos que eu encomendei. Aqui, se eu mostrar, vai botar muita coisa pessoal aqui, né? Então, eu comecei a escrever e ele ficou todo organizadinho, todo bonitinho. Só que, de repente, na minha vida, eu comecei um movimento de resgatar uma Camille de antigamente que eu havia abandonado na pandemia. E eu comecei esse processo, assim, foi até uma coisa meio psicológico, assim, tá? Hoje eu sei o desfecho disso, hoje eu sei o porquê que eu fiz isso. Foi necessário fazer esse resgate, né? Mas eu até gravei um vídeo, que é o vídeo mais importante desse canal, que eu falo mais ou menos, superficialmente, sobre esse assunto. É um tema muito profundo e que eu não penso, assim, em trazer com toda essa profundidade, mas pode ser que um dia eu entre em camadas mais profundas e me abra aqui com vocês sobre esses temas. Mas como esse canal surgiu para ser um canal bem leve, não sei se eu chegaria a entrar nesses assuntos mais profundos, tá? Mas eu comecei a resgatar uma estética, resgatar uma espiritualidade, a vivência na Índia, tudo isso, e eu comecei a registrar isso e a fazer toda a estética desse caderno nesse humor. Então, com muitas coisas indianas, toda a escrita assim, o Theo sempre aparece. Toda essa escrita bem indiana, nesse mood. Tentei resgatar uma Camille que tinha ficado lá no passado, né? A Chandrika, né? Que é o meu nome indiano. Então eu comecei a escrever muito sobre isso aqui nesse caderno e chegou um momento em que eu comecei a me incomodar com o caderno, assim como o meu bullet journal.
né? Então eu comecei a me incomodar tanto com o caderno quanto com o meu bullet journal. E esse incômodo era porque toda vez que eu abria esse caderno, eu me deparava com essa estética, eu me deparava com esses textos, com essas palavras, com tudo isso. E eu achando que era porque eu não estava mais gostando das capas. Eu acabei pensando assim, devo comprar um caderno novo? O que eu faço? Compro uma capa diferente? Compro uma capa mais colorida? Qual é o problema desses cadernos? É porque ele, não sei, né, não tem uma estampa mais animada? Não, porque eu não tô nesse mood expansivo, animado, né? Eu gosto dessas capas, eu gosto dessa estética. Mas qual é o problema? O problema, eu fui percebendo que era o conteúdo. E hoje, quando eu resgatei esse caderno aqui, né, o caderno de escrita diária, como se fosse meu diário mesmo, né, uma escrita livre, sobre sentimentos, sobre meus momentos, eu descobri que eu fui pulando vários meses. Então, vejam bem, eu falei para vocês que eu comecei em dezembro de 2023. O caderno tá mais ou menos na metade. Obviamente que eu não escrevi todos os dias, né? Era para ele ter se encerrado em 2024. Mas quando eu folheio esse caderno, ele chega num momento em que eu não gosto mais dele. E a minha reflexão é que, na verdade, eu não gosto dessa pessoa que estava aqui. Eu não gosto dessa Camille que escrevia aqui. Porque, no fundo, parecia que eu estava forçando a barra para resgatar alguém que eu não precisava fazer isso. Alguém com quem eu não me identifico hoje. Então, eu não tenho prazer em folhear esse caderno. Eu resgatei esse caderno e eu fui insistir em escrever, né? Eu tenho até aqui uma página onde eu escrevi assim, 17 de maio de 2025, quando eu insisti novamente nesse caderno, eu escrevi um texto que é o seguinte: me despedindo deste caderno. Eu fiz a despedida desse caderno dizendo por que eu não estava me identificando mais com ele, e para mim era a capa. E eu comecei escrevendo assim, eu não vou ler o texto todo, tá? Mas eu comecei assim: desde ontem eu sinto uma necessidade de começar um caderno novo. Tenho decidido algumas mudanças na minha vida. E aí eu comecei a falar sobre algumas mudanças na minha vida. Escrevo aqui desde dezembro de 2023 e acho que agora em 2025 já sou outra pessoa. E aí eu contei que eu já vou encontrar com meus amigos, não sei o que e tal. Quero mais cores, quero um caderno mais alegre e tudo mais. E de fato eu cheguei a comprar um caderno novo, que é esse daqui, que já apareceu no meu Instagram, que eu achei que seria um caderno, uma nova fase da minha vida. Mas esse daqui eu conto depois pra vocês. Só que quando eu fui resgatar esse caderno, eu falei, eu preciso voltar a escrever naquele caderno que eu havia abandonado. E eu tomei essa decisão hoje. E eu fui escrever, eu escrevi bastante, né? Eu colei algumas imagens aqui que eu gosto de recortar, colei washi tapes e fiz ele todo bonitinho, na estética que eu tô me encontrando hoje, cogumelos, umas coisas mais florestais. E eu pensei, eu gostei de escrever nele. O que eu não gostava nele não era o caderno, o problema não era o caderno, o problema era eu. Mas como é que eu vou pular essa Camille se isso também faz parte de mim, sabe? Então eu fui entendendo que, na verdade, o descontentamento com o caderno era um descontentamento comigo mesma. Era um descontentamento com a tentativa de resgatar alguém com quem eu não me identifico mais. Eu tentei buscar novamente aquela Camille da Índia, aquela Camille hindu, usar símbolos, usar uma estética, usar imagens, sabe? Tentar forçar a barra, esteticamente, forçar a barra por meio de textos, por meio de vivências, por meio de experiências, por meio de uma rotina que, na verdade, eu já havia me despedido dela. Mas foi bom porque quando a gente tenta resgatar alguém que a gente foi no passado e a gente percebe que tem alguma dissonância, a gente percebe que a estética não está agradando, que as palavras não estão agradando, que a rotina, algo está muito estranho e que não precisaria estar, e que a gente gostaria até de comprar um caderno novo para recomeçar, isso diz muito mais sobre a gente do que de um caderno em si. Sabe, a culpa não é do caderno. Aliás,
não tem nem culpa nesse papo todo. E essa é a parte mais curiosa, né? Que eu decidi insistir. Eu decidi falar assim, não, eu vou transformar esse caderno em uma memória que seja mais eu, que de fato transmita quem eu sou. Mesmo que as primeiras páginas, a metade do caderno não seja mais eu vou agora registrar essa mudança. Eu vou registrar esses pensamentos. Tudo isso que eu estou falando com vocês surgiu de um texto, de um desabafo que eu fiz justamente nesse caderno. Então, eu vou voltar a usar esse caderno para escrever minhas páginas matinais, que eu estava sentindo falta. Eu estava usando muito o bullet journal, né? Meu bullet journal também está prestes a acabar. Eu acho que vai durar mais esse mês. E esse caderno também faltam poucas páginas, que eu acho que vai durar esse mês de agosto. Se eu, de fato, escrever... olha só, falta isso daqui. Se eu, de fato, escrever todos os dias 2, 3 páginas, eu acho que em agosto ele se encerra. E aí eu vou poder começar um caderno novo. E eu não vou ter raiva desse caderno, sabe? Eu não vou olhar para esse caderno como algo que deu errado, mas sim como algo que eu percebi que havia algo de errado em mim e que eu entendi essa situação e que eu fiz mudanças necessárias para que eu pudesse me realinhar com quem eu de fato quero ser a partir de agora, com essa nova fase da minha vida. Então, vejam bem, como que um caderno, ele diz muito mais sobre nós mesmos, quando a gente de fato se coloca ali nele, quando a gente escreve, quando a gente reflete, e principalmente quando a gente folheia as páginas anteriores. Então eu quero até te desafiar de pegar um caderno, sei lá, do ano passado, um caderno de alguns anos, e folhear. E se você sentir algum incômodo, se você perceber que, poxa, esse caderno podia até jogar fora porque não tem mais nada a ver comigo, por que você não escreve sobre isso no seu caderno atual? Sabe? E para mim foi muito importante hoje, foi meio que uma virada de chave na minha mente sobre exatamente isso. Por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. Como eu falei, é um vídeo espontâneo, geralmente eu gosto de anotar as ideias de vídeos. Então, as pessoas estão pedindo um vídeo sobre tal coisa, então eu anoto as ideias, e quando eu penso assim, hoje eu vou gravar um vídeo, eu pego aquelas ideias e falo assim, hoje vai ser o vídeo sobre tal assunto. E hoje aqui foi totalmente diferente, totalmente espontâneo, do jeitinho mesmo que eu gostaria que meu canal fosse, de botar um tripézinho aqui, botar o celular aqui na frente, e do jeito que eu estou, do jeito que eu estava escrevendo aqui, de fato, gravar para vocês. E aí eu vou contar um pouquinho desse caderno aqui que eu comprei ele no shopping, numa lojinha japonesa, né? Foi justamente quando eu encerrei esse caderno, eu me despedi dele, e eu fui no shopping, fui passear com meus amigos, a gente passou uma tarde juntas, a gente entrou numa lojinha japonesa e tinha esse caderno aqui, bem baratinho. E eu falei assim, vou comprar esse caderno, porque esse caderno vai ser o meu caderno da transformação. E acabou que, assim que eu cheguei em casa, eu escrevi muito nele. Então, assim, eu comecei ele em maio de 2025, foi quando eu me despedi desse, né? Eu me despedi desse caderno falando, estou saindo de casa para me encontrar com meus amigos, a gente vai passar uma tarde no shopping, a gente vai almoçar juntos e tal. Então eu me despedi desse caderno, cheguei lá, comprei um novo, mais colorido, mais eu, e ele começou em maio de 2025, basicamente no dia 17 de maio de 2025, que foi num sábado, e eu escrevi bastante nele. Escrevi bastante nele. Olha só, escrevi muito. E aí depois, nos dias seguintes, eu comecei a escrever as ideias das aulas que eu ia dar de yoga no curso. Então, eu comecei a fazer colagens, comecei a recortar algumas coisas que eu havia imprimido, comecei a escrever alguns artigos científicos, planejar a aula teórica que eu ia dar. Eu escrevi aqui o que é Vinyasa, o Yoga Sutra, Vivekananda. Então, comecei a desenvolver aqui algumas ideias, anotando como se eu estivesse planejando uma aula para depois passar para o computador e imprimir para os alunos. 18 de maio de 2025, fiz umas colagens aqui de uns yogis, falando sobre a vida deles. E aí eu fui percebendo que esse caderno, toda vez que eu ia planejar uma aula de yoga, eu pegava esse caderno para fazer recortes, para colar, para colocar aqui as minhas impressões sobre yoga. Olha só, Ayurveda, e aí eu comecei a escrever aqui algumas reflexões sobre a Ayurveda, as aulas de yoga, as sequências de posturas,
A apostila que eu dei para os alunos, eu colei aqui também nesse caderno. E eu voltei, hoje mesmo, eu estava escrevendo aqui a aula que eu vou dar daqui a pouco, e eu pensei assim, nossa, esse caderno, toda vez que eu vou falar alguma coisa de yoga, quero pensar, que eu quero raciocinar alguma coisa em relação ao yoga, eu pego esse caderno e escrevo nele. Então parece que ele ficou meio temático sobre esse assunto, sobre yoga. Uma coisa mais intelectual, mais técnica também, né, sobre os estudos de yoga. E aí eu acabei definindo que esse caderno aqui, ele vai ficar para esse tema de yoga. Ele tá ficando bem cheio. Gente, isso daqui é uma coisa que eu amo, tá vendo? Quanto mais cheio, quanto mais rechonchudo o caderno fica, melhor para mim. Eu quero que ele finalize assim bem cheio. Então, tudo que eu tenho para colar no caderno, eu saio colando. E é com cola mesmo, tá? Cola líquida mesmo que eu colo, que é para entortar bem as páginas. Porque se eu usar aquelas colas em fita ou cola bastão, a página não fica torta. E eu gosto da página bem amassada, bem torta mesmo. Algumas reflexões, né, que eu tô fazendo aqui com vocês. Hoje já escrevi bastante aqui. E amanhã seguirei escrevendo. E a reflexão de hoje, gente, é sobre as viradas de chave que a gente tem quando a gente escreve num caderno. Não é apenas sobre a escrita, não é apenas sobre o caderno material em si, mas os cadernos falam muito sobre nossos momentos, sobre as nossas fases. Se você está percebendo algum incômodo em relação ao caderno que você está escrevendo, talvez não seja o caderno, talvez seja de fato alguma mudança na sua vida que está acontecendo e você não se reconhece mais nas páginas anteriores. O mais legal que eu percebi hoje foi que esse estranhamento que eu estava tendo em relação ao meu caderno, na verdade, não era em relação ao meu caderno, era em relação a mim mesma. E hoje eu vejo que esse caderno, na verdade, ele é um território de transição da minha vida, de entrar em sintonia, algo que estava dissonante. E essa escrita que eu fiz hoje, esse desabafo que eu escrevi hoje no meu caderno, sobre o incômodo que eu estava tendo em relação ao próprio caderno, me ajudou muito a ter clareza mental e leveza, porque eu não preciso transformar isso numa unidade coesa, porque eu não sou coesa, ninguém é o tempo todo uma coisa única, um gosto único, uma estética única. A gente está mudando o tempo todo e é normal que um caderno também reflita toda essa mudança, porque se ele não é essa mudança diária, toda vez que a gente acorda a gente já está um pouco diferente, né? Essas dissonâncias que a gente tem, esses incômodos, esses ruídos, se a gente não bota no papel, a gente não consegue se entender por completo e a gente fica vivendo meio que numa superfície. Quanto mais formos verdadeiros, mais conseguimos nos entender. Vamos supor que naquela época eu não fosse verdadeira com o meu caderno, eu não fosse verdadeira com as minhas palavras, com a minha escrita, e eu fingisse uma linearidade. Eu não colocasse aqui que eu gostaria de resgatar aquela pessoa do passado. Eu não falasse nada sobre isso. Esse caderno estaria muito coeso, muito bonitinho, porém muito superficial. E hoje eu não estaria fazendo essa reflexão sobre a minha própria vida, sobre as coisas que a gente precisa deixar no passado e sobre as mudanças que a gente faz na nossa vida. Então, gente, no fim das contas, esse caderno, né, esses cadernos, toda a minha escrita, tudo isso, esse contexto me mostrou que um caderno, por completo, ele não precisa ser apenas um espelho do presente, porque ele também contém o nosso passado. Em uma única unidade de caderno, nosso passado está ali. O nosso ontem também está ali, se formos verdadeiros nas nossas palavras. E um caderno é uma história viva que conta as narrativas das nossas transformações. E aí, eu quero perguntar para vocês se vocês já passaram por isso, por essa situação de não se sentir mais representada por um caderno, porque ele não contém aquele conteúdo que você se identifica hoje. E se você já trocou um caderno, já começou um novo, e se deu conta de que, na verdade, você tinha mudado.
né? E não necessariamente um caderno precisa mudar. Às vezes, como o caso desse caderno aqui, né? Era o conteúdo dele que não estava mais em sintonia comigo. E se você também já passou por isso, de não se reconhecer mais em um caderno e desejar comprar um caderno novo, ou desejar insistir em um caderno antigo para aproveitar as páginas que faltam, me conta aqui nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo um pouquinho diferente. E algumas mudanças estão vindo aí. Eu já ando refletindo sobre meus planners de 2026, o que eu vou usar, o que vai dar certo, o que não vai dar. E depois eu vou contar aqui pra vocês quando chegar mais perto da virada do ano, tá? É o que eu tenho falado aqui. A Camille de agosto de 2025 não vai ser a mesma da Camille de novembro, dezembro de 2025, muito menos da Camille de 2026. Então, pode ser que eu mude de ideia, então eu tô ainda pensando. Pode ser que eu grave um vídeo contando, registrando as minhas ideias agora de agosto para 2026 e depois eu grave um vídeo lá em dezembro falando, gente, mudei completamente de ideia, porque eu acho que também isso seria muito legal de acompanhar, né? Todas essas transformações. E como eu falei num vídeo anterior, o que eu falar aqui do que eu estou usando no momento pode mudar na semana que vem. Uma das coisas, por exemplo, é que eu estou pensando assim, enquanto eu estava escrevendo, eu pensei assim, e se eu usar um caderno desse como o meu caderno de tudo e abandonar aquele da Tilibra? Aí eu já pensei, não, mas eu gosto da Tilibra. Mas aí eu pensei, tá, mas eu gosto desse também. E esse eu poderia carregar na mochila, na bolsa, em qualquer lugar, para ser meu caderno de tudo. Então eu já tô nessa, refletindo assim, será? 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 Não sei. Ainda não tomei decisão nenhuma, mas vamos ver o que vai fluindo. E eu acho importante a gente sempre acompanhar essas transições e experimentar coisas diferentes mesmo. E às vezes o que a gente experimenta diferente se transforma numa outra coisa. E assim a gente vai fluindo, porque os sistemas vão se construindo ao longo do tempo. Então eu vou ficar por aqui. Eu vou agora, de fato, continuar o planejamento da minha aula, que daqui a pouco eu vou ter que sair. E tenho que imprimir ainda material. E eu adorei essa forma de bate-papo. É quase como um vlog, mas não é um vlog, né? Mas enfim, se você gostou desse tipo de vídeo assim mais espontâneo, simplesmente abrindo a câmera aqui, batendo papo com vocês, sem muito planejamento, sem muita organização, me conta aí nos comentários. E me conta se você se identificou com esse assunto que eu trouxe aqui no vídeo, como é que você usa seus cadernos, se você tem um caderno, um bullet journal, se você escreve suas páginas matinais. E, enfim, me conta como é que é o seu sistema de cadernos e se você também gosta de ficar mudando o tempo todo, porque eu sou dessas. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!